Peço aos irmãos e irmãs que, por favor, abra a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 5. Hoje estarei expondo os primeiros 16 versículos. E na próxima oportunidade irei expor o restante do capítulo 5. Mateus, ele escreve este evangelho 33 anos depois de todo o ministério, da morte, ressurreição e glorificação, ascensão de Jesus Cristo aos céus. Mateus, ele tem como público-alvo os judeus, porque dentro do contexto, antes mesmo do ministério de Jesus, ou da chegada de Jesus, havia uma grande expectativa referente ao Messias anunciado na Escritura do Antigo Testamento. E os judeus ansiavam pelo Messias. E então, Mateus escreve este evangelho, tendo como base, pano de fundo, o Antigo Testamento, ou as profecias referentes a Cristo, dizendo àquele público que o Messias havia chegado. O Messias veio e cumpriu a sua missão. E com isso, Mateus desejava firmar a fé dos irmãos, daqueles que já tinham crido em Jesus e que o tinham como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas também Mateus queria ganhar outros, que outros viessem a agregar pela fé, tendo Cristo, o Messias anunciado no Antigo Testamento, como aquele que veio para salvar. E Mateus, ele faz isso no seu evangelho, não de forma cronológica, mas Mateus, ele escreve este evangelho por temas. Capítulo 1 ao capítulo 4, Mateus, ele lança a lume a pessoa de Cristo. Quem é ele? E ele, desde a sua encarnação ao início do seu ministério, ele faz isso no capítulo 1, capítulo 4. Ele encerra o capítulo 4 dizendo que Jesus já era seguido por uma imensa multidão. E agora ele começa a apresentar Jesus Cristo como o mestre dos mestres, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Ele diz, ele é o Messias, então agora sigam os seus princípios, sigam os seus ensinamentos. E diz no final do capítulo de número 7, quando Jesus ele termina a exposição do Sermão do Monte, diz que a multidão ficou extasiada com a autoridade que Jesus ensinava os seus discípulos. Assim sendo, eu quero que os irmãos acompanhem os presentes a leitura do capítulo 5, versículo 1 ao 16, que exporei neste momento. A palavra de Deus diz, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Feche seus olhos, curva sua cabeça, faça a sua oração ao Deus, pedindo para que Ele fale contigo nesta noite, porque nós cremos que Deus fala por meio da palavra. Que Deus, então, por meio da instrumentalidade do Santo Espírito, venha falar com o seu coração neste momento. Ó Deus, nós queremos, no nome de Jesus, rogar que a Ti, que na força poderosa e gloriosa do Teu Santo Espírito, o Senhor venha abrir mentes, corações, ouvidos, para que não só os que aqui estão presentes, mas aqueles que nos acompanham de suas casas, possam ouvir a Tua palavra nesta noite. Que a Tua palavra, ó Deus, venha de forma poderosa e impactante sobre a vida daqueles que a ouvirão. E que cada um destes também possam, ó Deus, fazer com que esta palavra seja viva e prática no seu dia a dia. Para que a glória do Seu nome seja manifesta onde estivermos, hoje e para todo sempre. Oramos no nome de Jesus. Amém. Se você acompanhar o final do capítulo 4, você vai perceber que inúmera multidão já acompanhara Jesus. E Mateus, ele nos diz isso, que o público-alvo deste ensinamento não é a multidão. Se você olhar para o capítulo 5, versículo de número 1, você perceba que Jesus tem como público-alvo você, os seus discípulos. É a você que Ele deseja ensinar nesta noite. E esta era a intenção de Jesus quando Ele profere este sermão. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos, e Ele passou a ensiná-los, dizendo, ou seja, a palavra de Cristo é para o seu coração nesta noite, é para o meu coração, para o nosso coração. E Ele, Cristo, vai ensinar neste capítulo 5 sobre a verdadeira justiça de Deus. E o versículo-chave deste capítulo 5 encontra no versículo 20. Dá uma olhada aí para você ver. E você vai perceber no versículo 20 do capítulo 5 que Jesus está fazendo um contraste. Versículo de número 20, falando aos discípulos, falando a você e a mim, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que Jesus está falando aqui é que o discípulo dele vive segundo a justiça, os ensinamentos, o caminho apontado por Deus. A justiça que Jesus descreve aqui é verdadeiramente aquela forma de vida que Deus deseja que todos os seus discípulos vivam, para que nós possamos fazer diferença aqui e agora. Porque quando nós vivemos de forma justa, nós glorificamos a Deus, honramos a Deus e chamamos a atenção através das nossas obras, das nossas palavras, da nossa atitude, até mesmo do nosso silêncio, para Deus. E é por isso que Jesus, ele vai aplicar este ensinamento ao coração dos discípulos, apresentando a eles a natureza da verdadeira justiça. A natureza da verdadeira justiça de Deus. E na hora que funcionar aqui a tecnologia, será projetado aí. Jesus então inicia o seu discurso com uma ênfase positiva sobre o caráter idôneo e as bênçãos que dele decorrem para o cristão. E ele começa então o seu ensino dizendo, bem-aventurado, feliz. Esta é uma descrição da condição íntima do crente diante de Deus. Esta é a condição que descreve uma pessoa que está dentro do padrão exigido por Deus. E o padrão é bem-aventurado em primeiro lugar. Vamos lá agora? Ok? Eu sempre digo que tecnologia só é bom quando funciona. Vai funcionar. Em primeiro lugar, Jesus vai dizer que feliz é aquele
que tem uma consciência real da sua dependência de Deus. Versículo de número 3. Bem-aventurado os humildes de espírito. O humilde de espírito dá a nós, não traz a ideia primária daquele que é desprovido de bens materiais. Mas o que Cristo está dizendo nesta expressão, ok, vamos lá? Ok. O que Jesus deseja falar ou ensinar aos seus discípulos, nesta primeira premissa que ele dirige aos seus discípulos, que humilde é aquele que olha para si e reconhece que ele por si mesmo não é nada diante de Deus, que ele depende desse Deus para tudo, para o ar que ele respira, o alimento que ele recebe na sua mesa, o seu trabalho, a sua saúde, a sua salvação, o seu passado, o seu presente, o seu futuro. O humilde é aquele que não tenta levar uma vida alienada, alheia de Deus, independente de Deus, mas é aquele que olha para Deus e sabe que sem Deus ele não é nada. E Jesus tinha na sua mente e no seu coração o texto que encontra-se em Isaías capítulo 57, versículo 15, que diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Os humildes de espírito, não em espiritualidade, são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual e que permitiram que Cristo viesse supri-los com as suas necessidades, tornando-os herdeiros do reino dos céus, oposto a um espírito orgulhoso, independente, que tenta viver de forma autônoma de Deus. É isso que Jesus está dizendo para nós. O humilde é aquele que sabe, conhece a sua condição, que ele, para ser alguém nesta vida, precisa de Deus. E ele diz que a bem-aventurança que este recebe é o reino de Deus. Ele habita, faz parte deste reino, que foi dada esta participação por meio da obra vicária de Jesus. E não existe privilégio maior para nós que somos crentes em Cristo Jesus, de saber que vivemos aqui agora com Ele, mas que há uma grande expectativa, uma grande esperança vive em nossos corações, de que um dia nós iremos habitar nos céus para todo sempre com Ele, e lá, em plena perfeição, ainda dependeremos dEle. É isso que Jesus está dizendo, porque se nós olharmos para os fariseus, se nós olharmos para os escribas, grande parte destes eram arrogantes, prepotentes diante de Deus, e Jesus quer fazer esse contraste. Jesus quer dizer e quer ensinar a nós, que nós precisamos reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Deles é o reino dos céus. Esta é a grande bem-aventurança. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mateus diz isso no capítulo 8, versículo de número 11. Esta é a primeira bem-aventurança, a consciência de que nós devemos ter como discípulo, de que nós somos dependentes deste Deus glorioso. A segunda verdade que Jesus quer ensinar nessa bem-aventurança é que feliz também é aquele que tem uma consciência da sua pecaminosidade diante de Deus, versículo de número 4. Bem-aventurado, feliz os que choram. Você já parou para perguntar qual é o motivo, a razão deste choro? É porque quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, para o nosso coração depravado, sempre rebelde, tentando viver em autonomia com Deus, nós percebemos, chegamos a uma conclusão simples e trágica, que nós somos por demais pecadores. E esta consciência de pecado tem que me levar às lágrimas. Esta consciência de pecado tem que me constranger. Esta consciência de pecado tem que me levar e levar você aos pés de Cristo, para receber dele o perdão,
para receber dele a direção que nós necessitamos. Nós somos, às vezes, queridos irmãos, arrogantes demais diante de Deus. Nós queremos mudar o curso da nossa vida. Nós achamos que o nosso projeto é melhor que o projeto de Deus. Nós sempre apontamos o caminho para Deus e mostra o quanto nós temos a grande tendência para viver de forma autônoma de Deus. Mas também, quando nós olhamos para este mundo que jaz no maligno, a gente percebe a tragédia que a desobediência de Eva e Adão trouxe a toda a raça humana, irmãos. O pecado é uma tragédia, é por meio do pecado que veio a morte, é por meio do pecado que veio o adultério. Toda sorte de mal adentrou na história da raça humana por meio da desobediência de Adão e Eva, foi imputado sobre nós essa natureza tendenciosa para o mal. E em momento como esse, eu não sei você, mas eu, irmão, fico extremamente constrangido quando eu peco diante de Deus. Porque não é por falta de ensino que eu peco, e nem você. É por teimosia, é por rebeldia, é por não dar ouvidos à palavra de Deus. Mas é interessante que nós temos um Deus que nos ama por demais. E Mateus vai dizer que a bem-aventurança destes que choram é que eles serão consolados. Consolados por quem? Por este Deus maravilhoso. Olha o que Jesus tinha em mente quando ele disse esta bem-aventurança. Isaías capítulo 61, versículo 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. A condição que o pecado me colocou e que te condicionou era de morte e inferno. Este era o nosso estado. Mas Cristo, na sua graça e misericórdia, Ele nos redime e nos faz olhar para nós mesmos e saber que ainda somos pecadores, mas que nós sempre temos o consolo gracioso de Deus à nossa disposição. Tão felizes que choram. A palavra chorar aqui indica uma tristeza profunda que emana do coração e toma posse de toda a pessoa e se manifesta de forma exterior. Demonstra um sentimento de angústia por causa do próprio pecado e pela condição pecaminosa do mundo em que nós habitamos, que jaz no maligno. Olha o que João diz em seu Evangelho, capítulo 16, versículo 20. Em verdade, vos digo, que chorareis, vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Nunca faltará consolo e conforto para você. Terceira verdade que Jesus nos ensina nesta bem-aventurança é que nós, como discípulos também, devemos ter uma consciência de total submissão a este Deus. Versículo de número 5. Bem-aventurado os mansos. Cristo tinha em mente aqui o Salmo 37, versículo 11, que diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Palavra manso aqui traz a nós o sentido de alguém que não se ressente diante das circunstâncias adversas, daquele que não guarda rancor com Deus e nem com seu próximo, que longe de seguir murmurando as injúrias recebidas, ele encontra seu refúgio no Senhor e confia-lhe inteiramente o seu caminho, a sua vida. E qual é a bem-aventurança que o manso recebe? Eles herdarão a terra. Esta é a promessa. Herdar a terra aqui indica que nós, segundo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 13, que nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita justiça.
Perceba, querido, que a proposta que Cristo tem para nós é algo por demais sublime e glorioso. Às vezes, nós caminhamos a vida cristã, que é difícil, muito mais com tristeza, com rancor, murmurando contra Deus, contra aqueles que estão próximos de nós, que nós amamos, do que com a plena alegria de que com Deus, a despeito dos momentos em que eu esteja enfrentando, por mais difíceis que sejam, este Deus é que traz alegria, esse Deus que me consola, esse Deus que enxuga minhas lágrimas, esse Deus que me nutre, me supre de todas as minhas necessidades, sua também, esse Deus que nos faz ir adiante. Mas há outra bem-aventurança aqui que Cristo quer nos ensinar. O bem-aventurado é aquele que também tem uma consciência aguda de que deve viver de acordo com a lei de Deus. Versículo de número 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Aqui, mais uma vez, Jesus tinha na sua mente, no seu coração, Isaías capítulo 55, versículo 1 e 2, que diz: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. É a palavra de Deus que nos sustenta. É a palavra de Deus que nos nutre. Essa justiça consiste numa perfeita conformidade com a santa lei de Deus, ou seja, com a sua própria vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Essa justiça é imputada sobre todos nós, pecadores arrependidos, conforme foi imputada na vida de Abraão, narrada em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Ele, Abraão, creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. E qual é a bem-aventurança para estes? Serão fartos. Fartos. Perceba aquilo que nós desejamos para que venha nos saciar, queridos, via de regra não é aquilo que Deus deseja nos dar. Porque o que o nosso coração deseja, geralmente, está um tanto quanto desfocado daquilo que Deus tem e deseja nos dar por meio da sua palavra. Como esta fome, esta sede de justiça pode ser plenamente saciada somente pelos méritos de Jesus Cristo, conquistado na cruz do Calvário. Romanos capítulo 8, versículo 3 ao 4 diz assim: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Perceba, queridos, que Deus é aquele que nos supre. Não há nenhuma necessidade que a gente tenha que não seja suprida por Jesus. E isso Jesus vai ensinar no próximo capítulo 6. Por que você está ansioso com o que você vai vestir, com o que você vai comer? Sou eu que supro a sua necessidade. Buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça. E aquilo que você de fato necessita, Deus vai te suprir. É este Deus que age em seu e em meu favor. Há uma outra bem-aventurança aqui. Esta é outra consciência que todos nós, discípulos de Cristo, devemos ter. A consciência que devemos exercitar misericórdia e amor. Misericórdia e amor sempre andarão ou andam de mãos dadas, de mãos juntas. Todas as vezes que você pratica um ato de amor, neste ato de amor está imbuído a misericórdia e vice-versa. E quem são os misericordiosos?
são aqueles que demonstram amor e misericórdia em favor de quem vive em desgraça e demonstram um espírito perdoador com o pecador. É aquele que olha para o outro e entende que foi chamado para amar o próximo como a si mesmo. E não ficar condenando ou justificando, apontando o dedo. Eu disse hoje na parte da manhã, queridos, que às vezes, alguns termos que a Escritura dá a nós, há aqueles, conforme o Salmo 1, o justo e o ímpio. E via de regra, alguns quando olha e quando ouve, quando lê na Escritura essa palavra ímpia, ela tem uma falsa interpretação de que ela deve odiar esses ímpios. Não, Deus nos chama a amá-los. Amá-los. Até aqueles que nos odeiam. Porque é por meio da nossa expressão de misericórdia e amor que nós iremos revelar e demonstrar quem Cristo é, para aquele que às vezes deseja o mal para você. Como que nós vamos quebrar o mal se nós vamos retribuir com o mal? A palavra diz que nós quebramos o mal quando retribuímos o mal com o bem. Isso pega o indivíduo no contrapé, porque ele sempre vai esperar, quando faz o mal, o mal. Mas olha o que Paulo diz na sua segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Qual é a bem-aventurança para estes? Alcançarão misericórdia. Pratica a misericórdia e receba a misericórdia de Deus. É isso que Cristo está ensinando para nós. Somente aqueles que exercem misericórdia podem esperar receber do Senhor misericórdia como recompensa. Lucas capítulo 6, versículo 38 diz: dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos dará, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Há uma sexta bem-aventurança aqui que eu quero ainda compartilhar com vocês. Esta é a bem-aventurança que, para nós discípulos, aponta para que nós possamos ter uma consciência de que nós fomos purificados pelo Espírito Santo, versículo de número 8. Bem-aventurados limpos de coração. Irmãos, a ação gloriosa de Cristo sobre nós nos tirou da condição de morte do inferno, mas nos purificou, nos lavou de todos os nossos pecados. Os nossos pecados foram definitivamente limpos por Cristo, por meio do seu sacrifício. Perceba que Deus nos dá aquilo que nós não temos a mínima condição de realizar por nós mesmos. Ele nos limpou, Ele nos lavou, Ele nos purificou. E aqui Jesus tem em mente o Salmo 24, versículo 3 e 4, que diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Viver de forma pura é viver uma vida sem mancha, sem nódoa, sem ruga. Uma vida que agrada a Deus. Uma vida que faz diferença no contexto que está inserida. Os puros de coração são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, conforme está registrado no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, que amam meditar e praticar as virtudes mencionadas em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23, o denominado fruto do Espírito: amor, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Isso foi dado a nós, está imputado em nós. Praticai, é isso que Jesus está dizendo. Qual é a bem-aventurança para estes? Estes verão a Deus.
Olha o que o versículo está dizendo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Queridos, se tem algo que impede a nossa relação com Deus, é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. Então, quanto mais a gente buscar esse estado de pureza, quanto mais a gente andar dentro do crivo segundo a Escritura, mais intimidade com Deus nós teremos. Mais as névoas serão dissipadas e nós iremos vê-lo até aquele dia em que nós iremos contemplá-lo face a face. E tudo isso é garantido a nós aqui e agora pela fé. Olhem para mim, contemplem-me. É isso que Jesus está dizendo. Eles verão a Deus e a beleza desta visão de Deus, esta percepção espiritual do seu ser, de seus atributos, e o deleitar-se neles é o que produz em nós esta transformação. 2 Coríntios capítulo 2, verso 18 diz: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que a gente vê agora, ofuscadamente, queridos, um dia nós o veremos face a face. Já pararam para imaginar esse momento em que você vai ter essa grande experiência? Ver o seu Salvador face a face. E ter a grande percepção de que Ele é real. De que você não vai pedir para tocar nele como Tomé fez. Só creio se eu tocar. Jesus está tentando tirar do meu e do seu coração tudo aquilo que nos impede viver com Ele aqui agora de uma forma plena. É isso que Ele deseja de nós. Que quando a gente sair daqui, irmãos, neste domingo, a gente sai daqui com o nosso coração repleto, cheio de alegria, convicção de que a mesma graça, amor, misericórdia, perdão que me alcançou, pode alcançar aqueles que eu intento e que eu oro por eles para que Deus possa salvá-los também. Mas há uma bem-aventurança ainda que eu quero trazer ao coração, ao seu e ao meu coração, que está no versículo de número 7, de número 9, que é a consciência daqueles que precisam entender que servem ao Deus da paz. Bem-aventurado é aquele que tem a consciência que serve ao Deus da paz, versículo 9. Bem-aventurados pacificadores. Queridos, nós somos bélicos. Nós fomos treinados para a luta. Nós somos aquele que não levamos desaforo para casa. Nós somos aquele que se pisar no nosso calo, toma, no pé da orelha. Nós somos bélicos, e às vezes nós temos prazer nesta natureza que nós temos, de responder a tempo e a hora, de não levar desaforo para casa. Não, Cristo nos chama a ser pacificadores, ser o ponto de equilíbrio, representar Ele onde os ambientes se encontram mais tumultuosos que se possam viver. Bem-aventurados pacificadores, estes são todos aqueles cujo o líder é o próprio Deus da paz, conforme está registrado por Paulo na primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 14, verso 33, que diz: porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Deus não é de confusão, Deus é o Deus da paz, como em todas as igrejas dos santos. O que Cristo está dizendo é: olhem para mim. Para de brigar, de ser bélico. Seja um pacificador. E qual é a bem-aventurança para o pacificador? Serão chamados filhos de Deus. Irmão, cada uma desta bem-aventurança, na conclusão dela, traz a nós uma santa convicção de quanto Deus nos ama a despeito de quem nós somos. Porque se tem alguém que é duro na queda, sou eu. Eu sou pecador, miserável, rebelde, e muitas vezes eu quebro a cara por insistir em teimar contra Deus. Eu não sei se você é assim, mas eu sou.
E quantas vezes eu não só me envergonho, mas eu me vejo sendo chamado por Deus, e às vezes Deus me disciplinando de uma forma mais severa, para que eu possa entender que Ele me ama como seu filho, que eu preciso entender que Ele é meu pai, que Ele deseja o melhor para mim, assim como deseja para você. Jesus vai usar uma expressão que, se nós que somos pais desejamos o melhor para os nossos filhos, imagina aquele que está nos céus. Bem-aventurados aqueles pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E esse título designa uma elevada honra, uma elevada dignidade, revelando com isso que, por meio de suas ações, penetraram na esfera da atividade do próprio Pai. É a legitimidade, a honra, a dignidade do pródigo, como nós somos, sendo restaurada por Cristo. Quantas vezes nós agimos como aquele jovem pródigo? Dá-me parte do que é meu, porque eu não quero mais saber de caminhar segundo o seu ditame. Mas esse Deus, no seu amor, sempre nos constrange a retornar para casa. E antes mesmo de chegarmos em casa, Ele já vai ao nosso encontro com os braços abertos. Este é o Deus que você serve. Às vezes, querido, nós ficamos tão constrangidos com Deus, que nós pensamos que Deus não vai nos amar na mesma medida. Não existe isso com Deus. Se há alguma dúvida referente ao amor de Deus, referente a você, tira isso do seu coração agora, porque Deus te ama como ninguém te ama. Ninguém te ama como Deus te ama. E ninguém cuida de ti e deseja o melhor para você, melhor do que este Deus. Estamos chegando ao final, mas tenho mais duas bem-aventuranças para trazer para você. Uma bem-aventurança e outra diretriz referente ao texto que nós estamos seguindo. Feliz é aquele que será perseguido como Cristo foi. Isso é uma coisa meia louca assim, sabe? Como é que você pode ser feliz na perseguição? Não é? Quem é que quer ser perseguido? Ninguém. Mas Jesus nos chama a falar, para nos ensinar. Eles não pouparam a mim, não vai poupar você. Se você agir de acordo com os meus ensinamentos, você vai ser perseguido. É isso que Jesus está dizendo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Versículo de número 10. E esta perseguição, ela é motivada simplesmente pelo fato de nós dizermos que servimos a Cristo, que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E os perseguidos desejam sempre estar em plena harmonia com Deus e viver em plena sintonia com a sua vontade. É por isso que os perseguidos perseveram na perseguição e mantêm-se firmes, sem se importar com o que irá acontecer a eles ou a ela. É por essa razão, queridos, pelo fato de você amar a Cristo, que o mundo te odeia. Versículo 22 do Evangelho de Mateus, capítulo 10, diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas Cristo, Ele quer trazer a nós muito mais que um simples incentivo de um mestre, ou de um professor, de um pai. Ele quer trazer a nós convicção de fé, firmeza. Por isso ele vai continuar dizendo no versículo de número 11: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Esta é a ordem de Jesus. Regozijai, exultai, e esta exultação, ou este tipo de exultação, com que, segundo o discurso de Pedro no Pentecoste, que Davi reagiu
ante o fato de que o Senhor estava continuamente à sua direita, quando Davi estava sendo perseguido por Saul, 13 anos foragido, 13 anos longe de casa, 13 anos escondido no deserto. Mas Davi sabia que aquela perseguição, a humilhação que ele estava passando, mesmo sendo rei, ele confiou plenamente no Senhor e não levantou a voz contra Deus. Ele simplesmente viveu de acordo com a bem-aventurança daqueles que recebem, porque aqueles que são perseguidos por causa de Cristo, a bem-aventurança expressada a estes é porque deles é o reino dos céus. Se você tem uma consciência real de que você é um cidadão do reino dos céus, você com certeza será perseguido, e quando perseguido, você não irá apontar o dedo para Deus. Por mais que seja uma perseguição leve, moderada ou aguda, você vai entender que isso é um privilégio, sofrer por causa do nome de Jesus, porque assim aconteceu com muitos irmãos no passado. De acordo com o livro de Hebreus, capítulo 11, quando apresenta os heróis, a galeria dos heróis da fé, a expressão que é usada ali, que aqueles homens e mulheres que foram perseguidos, massacrados por causa de Cristo, o mundo não era digno deles. E é interessante que aquela galeria dos heróis da fé, não são aqueles irmãos e irmãs que dão testemunho de Deus, não, é Deus que dá testemunho deles. Eles foram tão firmes na hora da provação, na hora da perseguição, que Deus sente-se completamente satisfeito na atitude abnegada destes irmãos, destas irmãs, que foram lançados na arena, queimados vivos, cerrados pelo meio, exilados, presos. A bem-aventurança é porque destes pertence ao reino dos céus. Estes são aqueles que revelam viver segundo a verdadeira justiça de Deus. E aquele que vive segundo a verdadeira justiça de Deus, ele precisa ter uma forma de vida dentro deste contexto em que nós estamos inseridos. E aqui eu quero terminar este sermão dizendo que bem-aventurado é aquele que tem uma consciência real do seu papel no presente tempo. E Jesus chama agora os seus discípulos, trazendo a eles duas verdades, ou mais duas lições. Primeiro dizendo a eles: vós sois o sal da terra. Na antiguidade, o sal possuía grande valor. Os gregos costumavam dizer que o sal era divino. Os romanos cunharam uma frase que dizia: nada é mais útil do que o sol e do que o sal. Na época de Jesus, o sal era associado com 3 qualidades especiais. A primeira delas é que o sal se relacionava com a ideia de pureza ou de purificação. O cristão deve ser aquele que mantém no alto os ideais de uma pureza absoluta na linguagem, na conduta, onde ele estiver inserido. Efésios capítulo 5, versículo 3 e 4 diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Ou seja, onde você estiver inserido, você precisa demonstrar que, de fato, você é um discípulo num contexto que está em estado de putrefação, de um mundo que jaz no maligno, e que você é o ponto de equilíbrio. O sal também se relacionava com a ideia de preservação. No mundo antigo, o sal era um dos mais antigos preservadores. Aqui o sal tem uma função negativa, ele combate a deterioração. E de forma semelhante, os cristãos, mostrando ser verdadeiros, estão combatendo constantemente a corrupção moral e espiritual. Entretanto, a qualidade mais evidente e principal do sal é a que ele dava e dá sabor. Uma comida preparada sem sal pode se tornar repulsiva. O cristianismo é para a vida
o que o sal é para a comida. No mundo sem sabor, podre, entrando em estado de putrefação, o cristão deveria se alegrar por saber que ele pode mudar o quadro atual, fornecendo a este mundo impuro pureza, a este mundo insípido sabor. É isso que as pessoas que você se relaciona esperam de você. É isso que elas esperam de nós.